amados, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Que EBD linda, que manhã gostosa de comunhão, já batemos aquele papinho gostoso e queremos agradecer imensamente a sua presença. Várias irmãs e irmãos aqui pela primeira vez, nem vou citar nomes porque eu vou esquecer aqui de alguém. Muito obrigada, que seja a primeira de muitas outras, de todos os domingos pela EBD. Muito obrigada pela sua presença. Você é muito importante para a nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos imensamente felizes com a sua presença. Que Deus abençoe a todos nós, que possa estar dando paz, alegria nesse momento aos nossos lares, que possa acalmar os nossos corações, que o Espírito Santo já esteja aí ministrando e falando aos nossos corações, que esse é o objetivo da nossa EBD, comunhão, edificação na palavra do Senhor. Amém? E nós vamos iniciar com um versículo que eu peço para você abrir a sua Bíblia, versículo tão conhecido, eu acho que é o salmo mais conhecido aí de todos nós, que é o Salmo 23, apenas o versículo 4. Tão conhecido, irmãos, mas que mensagem maravilhosa. Salmo, capítulo 23, versículo 4, que você sabe de cor, tenho certeza. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Irmãos, a maioria dos estudiosos leva em consideração que Davi conhecia bem o território de Israel. Então, ao escrever o Salmo, que é o mais conhecido da Bíblia, né? Para exemplificar a confiança em Deus em um momento tão difícil em sua vida, ele lembra-se de um vale que está situado na fronteira de Judá. É um abismo, irmãos, tão profundo, onde o sol não chega. As montanhas que estão próximas impedem que o raio solar chegue até o fundo do abismo. Davi, ele estava passando por uma situação terrível. E ele olhou para aquele vale físico, né, para aquele vale que realmente existe, e provavelmente ele, pastor de ovelhas, conhecendo bem o território, ele já tinha passado por lá, e ele, vendo aquele vale físico, onde a escuridão imperava, ele transportou para o momento difícil, o qual ele estava passando. Irmãos, os vales, os quais estamos sujeitos a passar, eles são imprevisíveis e são imparciais. E a pandemia veio para nos provar isso. Imprevisíveis porque eles chegam a qualquer momento. Os vales escuros, o vale da sombra e da morte, eles chegam em nossa vida em qualquer momento, de repente. Infelizmente, como foi a pandemia. E os vales, eles também são imparciais. O que significa imparciais? Chega para todos, independente da sua situação. Pode ser pobre, rico, pode ter muitos títulos, nenhum título, pode ter uma posição social elevada ou uma pessoa simples. Chega para todos. Mas esse vale, eles são temporários, amém? Você crê isso? Crê nisso? Os vales, eles são temporários, não são eternos. Eles são cheios também de possibilidades, irmãos. Nós não podemos enxergar esses vales apenas chorosos, angustiados. Vamos olhar para esse vale, qual nós estamos passando nesse momento, também como possibilidades. Possibilidades de quê, Sandra? Possibilidades de termos experiências, a fim de que o propósito de Deus seja alcançado na nossa vida. Vamos conseguir isso, irmãos, aqui através da leitura, da palavra, dessa comunhão com os irmãos, mesmo à distância, nós vamos vencer. Mas, irmãos, o salmista diz que Deus está com você nesse vale. O Senhor Jesus disse que Ele é com o Pai e Ele é luz que dissipa as trevas. Amém? Dá um glória a Deus aí na sua casa. O Senhor Jesus disse que Ele é com o Pai e que Ele é luz
que dissipa as trevas. Estamos passando, sim, amados, por um momento de muita angústia, de muita dor, morte, fome. Estamos, sim, mas tenha certeza que nesse vale escuro, onde muitas vezes parece que perdemos a direção, o Senhor está conosco. A vara e o cajado nos guiam. A vara e o cajado, eles consolam a nossa vida, porque o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Olhe para cima, irmãos. Quando estamos atravessando o vale escuro, não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para o alto, porque o socorro vem de cima, o socorro vem do Senhor. Você crê nisso? Você tem testificado na sua vida, durante esse período difícil, essa bênção do Senhor? Tenha um coração grato. Nesse momento também temos que olhar para cima e agradecermos a Deus. Agradecermos por mais uma semana de lutas e de vitórias, de vários irmãos testificando cura, libertação, porque o Senhor tem sim nos socorrido. E nós terminamos com o Salmo 118, 6, que diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que pode fazer os homens? Nada, né? O que pode fazer essa situação difícil? Buscar socorro no Senhor, ser fiel, a cada dia estarmos confessando os nossos pecados e abandonando, fazendo da palavra a nossa leitura diária, o nosso pão espiritual diário, da nossa oração, a oração do coração fervoroso que se ajoelha, que chega aos pés do Senhor e chora, que o socorro vem. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Sandrinha, Oi. inclui na oração, por favor, o agradecimento que a Paulinha pediu ali no chat, pelo Anderson, que teve alta da Covid, tá? E que ele perdeu a esposa, a mãe, o pai, mas o Senhor preservou a vida dele. Também, no domingo passado, eu lembro, pelo Anderson. Amém, amém. Senhor, nós queremos nessa manhã te pedir perdão pelos nossos pecados e com nossos corações abertos dizer que nós te amamos, que nós te agradecemos pelo pão, pelo alimento que é a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, Deus, é o Salmo 23, 4, que diz que ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, pelo vale escuro, a tua palavra diz, Pai, que tu estás conosco. A tua palavra diz que a tua vara e o teu cajado, eles nos guiam, eles nos consolam. Então, louvado seja o teu nome. E nós repreendemos, Pai, toda a seta do inimigo que quer muitas vezes nos tirar essa palavra, colocando aflição, angústia, medo, pensamento acelerado, que às vezes nem conseguimos parar e realmente meditar na tua palavra. Está repreendido em nome de Jesus, porque a nossa bússola é a tua palavra, porque a verdade é a tua palavra. E nós declaramos nessa manhã que todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conectados conosco nessa escola bíblica dominical estão sendo alcançados por essa bênção, por essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, por essa paz, Senhor, que vem de Ti. E nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu tens, sim, ouvido as nossas orações. Obrigada, Pai, pela vida do Anderson. Obrigada porque nós oramos. Paulinha que fez o pedido e o Senhor foi ao encontro do Anderson. Louvado seja o teu nome. Que esse rapaz, Senhor, que ele possa ter experiências sobrenaturais contigo. Que a sua casa, Pai, seja abençoada. Que o seu emocional seja restaurado em nome de Jesus. Te agradecemos por todos também os agradecimentos, Pai, do nosso grupo de oração. Te agradecemos pela vida da nossa irmã Oscarina. Tu fostes com ela naquela cirurgia, Pai, do marca-passo, a sua serva está em casa. Obrigada, Pai, muito obrigada. Queremos te pedir pela nossa escola bíblica dominical, que tu esteja com a vida do nosso pastor e que seja mais uma manhã abençoada na tua presença. Ministra os nossos corações.
Usa o teu servo como tu tens usado, Pai. Enche o teu servo do teu Espírito Santo. Também vá ao encontro de todas as suas necessidades, abençoando a sua casa, a sua família. Repreendemos toda ação do inimigo sobre a sua família também, Pai. E abençoe seja agronomia, que possamos vencer, que esse vale, Pai, o qual nós estamos passando, traga avivamento para a EC de agronomia, que ao voltarmos sejamos fortes, Senhor, servos e servas fiéis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos imensamente por mais essa semana e por mais essa IBD. Em nome de Jesus. Amém. Quero louvar a Deus nessa manhã, né? Estou vendo aqui pessoas que estão participando pela primeira vez. Fica aqui o nosso bem-vindo. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Aguardamos vocês todos os domingos. Ficamos muito contentes de poder contar com a presença, a audiência de vocês. Nós queremos lembrar que logo mais à noite nós teremos também a nossa ceia, né? A celebração da ceia do Senhor, tanto presencial quanto online, e você também está convidado. Eu quero louvar a Deus aqui, que nós temos aqui 50 participantes, fora, né, as famílias que estão reunidas, então estamos próximos aí de alcançar o nosso alvo aí de pelo menos 60 participantes, e nós queremos então incentivar a você a continuar a ser esse propagador, propagadora para outras pessoas para estarem participando conosco. Quero agradecer a Deus também o esforço das pessoas estarem aprendendo aí a mexer com tecnologia, mas isso também está fazendo com que você cresça, né, para que você possa usar essa ferramenta também em outras áreas. E Deus está usando, então, a igreja para fazer com que você avance aí nesse tempo de pandemia e possa ter condições de estar se comunicando melhor aí para a glória do nome de Jesus. Nós vamos, então, dar continuidade ao Sermão do Monte, né? Pedindo a Deus, então, que Ele possa continuar a falar no nosso coração. Nós precisamos, ao estudar o Sermão do Monte, de nós estarmos tirando alguns mitos da nossa cabeça, né? Nós pensamos, muitas vezes, que o Sermão do Monte é algo impossível de ser colocado em prática na nossa vida, porque o padrão exigido é muito alto. Também tem algumas pessoas que entendem de forma errada de que o Sermão do Monte é legalista, né, ou eclesiástico, mas na verdade é um sermão profético, em que Jesus coloca alguns princípios que são possíveis de serem alcançados quando nós buscamos uma vida de verdadeiro relacionamento com Ele. Se não houver um verdadeiro relacionamento com Jesus, é impossível de ter o Sermão do Monte de forma prática, vivida na nossa experiência de vida. Mas se nós realmente tivermos um desejo sincero de andar com Deus, de aprender a andar no Espírito, nós estaremos, então, tendo a condição de ver essas ações do Sermão do Monte imprimidas no nosso caráter, na nossa personalidade. Então, eu quero começar hoje declarando que o Sermão do Monte é um sermão profético, ok? É uma verdade do céu para a nossa vida. E como nós vimos a semana passada, o ponto de partida é nós sermos humildes de espírito, né? Que nós vamos caminhar um pouquinho mais hoje para entender melhor essa expressão, né? Então, nós precisamos estar entendendo isso, de que o Sermão do Monte é um sermão escrito para pessoas convertidas, não para pessoas perfeitas. Tem algumas pessoas que pensam, por ser um padrão alto, né, de que só quem consegue colocar em prática o Sermão do Monte seriam pessoas perfeitas. Mas nós podemos afirmar para você, guarda bem isso no seu coração, que primeiro é um sermão profético, e Deus está dando a oportunidade para que você possa se aprofundar nessas verdades que só podem ser operadas na nossa vida quando nós entendemos a necessidade da dependência, crescimento
em Deus, e assim, então, esse sermão vai ser prático na nossa vida. Então, ele é escrito para pessoas convertidas, né? E eu creio, então, que ele foi escrito para nós, não para pessoas perfeitas, porque não existe. O Sermão do Monte, ele traz princípios, né? Princípios nós definimos como verdades que Deus não abre mão. Por isso que é fundamental que nós possamos estar aprendendo, né, o Sermão do Monte, porque são princípios dados por Deus para a nova aliança, né? No Sermão do Monte é demonstrado de que Jesus é maior do que Moisés, né, que ele traz um novo princípio para que nós possamos estar de verdade sendo cidadãs do reino, para fazer diferença. E um dos princípios principais do Sermão do Monte é que nós precisamos estar sendo parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, você precisa de ter, né, um caráter, né, de pessoa cheia do Espírito Santo, e precisa ter uma capacidade sobrenatural. Isso todo o Novo Testamento coloca. Mas o Sermão do Monte fala conosco que não adianta unção sem caráter, né? E que caráter também sem unção passa a ser um desperdício, porque a nossa ação poderia ser muito maior se nós entendêssemos o plano completo de Deus, né? O plano completo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para sermos semelhantes a Jesus, nós precisamos ter um caráter, né, diferenciado, e também uma capacitação sobrenatural para que as pessoas sejam impactadas por aquilo que Deus faz através da nossa vida. A Bíblia sempre coloca a necessidade de ser usado em palavras e ações. Quando fala em ações, está falando em testemunho, e esse testemunho também é uma prova viva que Jesus continua agindo na nossa vida, no século XXI. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Tem algumas igrejas que enfatizam muito a questão do caráter. Tem outras igrejas que enfatizam muito a questão da unção, né? E aí banaliza uma coisa ou outra, dá uma ênfase especial a uma coisa ou uma outra coisa. No propósito de Deus, isso deve ser equilibrado, né? Deus deseja que você que está me ouvindo agora seja uma pessoa de caráter, né? Caráter cheios do Espírito Santo, e também tenha unção, que é a capacidade de fazer diferença. Nós estudamos, né, sobre experiências sobrenaturais, que enfatizou bastante a questão da unção. Agora nós estamos estudando a questão do caráter, porque isso então vai trazer equilíbrio para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus são filhos com caráter e filhos com unção. Isso vai ser aquilo que vai concretizar em nós o sonho de Deus que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, que diz: para serem conforme a imagem, a representação de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o Sermão do Monte, então, vai falar como isso deve ser observado na nossa intimidade, na nossa privacidade e também na coletividade. Por isso que o Sermão do Monte é tão desafiador e completo, porque o sonho de Deus é que sejamos pessoas de caráter, pessoas de unção, né? Podemos até afirmar que o caráter é o assento moral do indivíduo, né? E hoje o nosso mundo carece muito, né, dessa ação especial de Deus vista no nosso caráter, para que as pessoas sejam convencidas de que há alguma coisa de especial em nós, né? Então nós podemos assim definir de uma forma geral que o caráter é a soma de características que uma pessoa tem, né? Também nós podemos dizer que é a base de um ministério confiável. Muita gente hoje desconfia dos crentes porque eles não apresentam um caráter transformado. Muitas pessoas que frequentam a igreja não apresentam um caráter transformado, tanto na questão da honestidade,
quanto também na questão de um testemunho moral adequado em todas as áreas, né? Então, nós podemos entender isso. Todas as pessoas têm caráter, e o caráter tem uma dinâmica, né? Tem gente que tem um caráter mau, um caráter ímpio, né? A maneira como ela se sente à vontade é fazendo coisas ruins, e essas pessoas precisam de conversão, mas precisam de libertação, né? E tem pessoas que têm um bom caráter, né? Um caráter santo. Nós podemos ver de que pode ser até uma pessoa não crente, mas ela pode ter um bom caráter, né? Mas o que nos faz diferentes é porque nós temos um caráter santo. Aí o caráter santo tem a ver com a aplicação do Sermão do Monte na nossa vida. Então, todos vocês que estão agora nos ouvindo, nos assistindo, participando desta live, têm um caráter, e eu entendo de que é um caráter santo. Por isso que tem possibilidade de Deus agir para que a sua vida seja mudada, né? Então, definimos caráter para que você possa entender, porque o Sermão do Monte trabalha muito essa questão de um caráter santo, que é o conjunto de qualidades, né, no caso em todos os seres humanos, boas ou más, que determinam a conduta e a concepção moral. O caráter está diretamente relacionado a princípios, né? Princípios são aquelas verdades que Deus não abre mão, né? Que a sociedade também entende como certo, né? Os valores seria aquilo que está impregnado na sua personalidade, que você não abre mão. Por exemplo, tem gente aqui na live que, se marcar um compromisso, não chega atrasado de forma nenhuma, nem tolera quem chegue atrasado. Então, isso é um valor, né? Então, chegar na hora é um princípio que deve ser observado, mas nem todas as pessoas conseguem ou levam isso como algo sério, como algo que ela não abre mão, né? Então, você tem, né, um conjunto de valores, né, que são princípios que você não abre mão, né? E tem algumas outras coisas até que você deixa passar, mas tem algumas coisas que não. Então, nós definimos essas coisas que estão impregnadas em você, que você aprendeu com a sua mãe, aprendeu com o seu pai, né? Você não abre mão daquilo. Então, isso são valores, né? E a ética seria como é que você reage em determinadas situações, porque tem um padrão de certo e errado, você pode agir à altura ou ficar aquém disso. O Sermão do Monte, então, nos ajuda muito a entender os princípios, os valores e também a ética que nós devemos ter para que possamos fazer diferença. Você tem uma personalidade. A personalidade é onde o seu caráter se expressa, né? O caráter é a expressão da personalidade. E isso não é herdado, né? Nós sabemos de que a família influencia, os exemplos que nós temos também influenciam, mas isso está impregnado em nós vamos crescendo, somos influenciados, mas não necessariamente herdamos o caráter de alguém, né? E então nós podemos definir que caráter é como você naturalmente né? Como você fala, como você age, algo que você faz naturalmente sem fazer força. E é uma diferença bem interessante entre reputação e caráter. Caráter é aquilo que você é naturalmente, e a reputação é aquilo que as pessoas pensam e falam de você. Nós podemos, às vezes, burlar algumas situações e aí termos alguma boa reputação durante um tempo. Com o passar dos anos, as pessoas vão reconhecendo e vendo quem de verdade nós somos. Então, isso tem a ver diretamente com o caráter. Começamos a semana passada dizendo de que Deus, então, deseja que nós possamos ter 8 marcas de qualidade, assim que ele começa o Sermão do Monte. E a primeira é ser humilde de espírito. E eu quero, mais uma vez, ressaltar essa verdade do que significa ser humilde de espírito. E eu vou, junto com você, descobrir que pelo menos a maioria das pessoas que estão conectadas agora aqui conosco, elas têm esta
característica, ser humildes de espírito, que também, em algumas versões, é designado espiritualmente pobres, né? Eu posso dizer, então, para que você possa ver o Sermão do Monte, com suas implicações, sendo imprimido no seu caráter, você tem que ter uma aguda necessidade de desenvolvimento, né? Se você deseja crescer, se você deseja mais de Deus na sua vida, há uma sede de conhecer a Deus de uma forma mais profunda, isso é uma característica naquela pessoa que é considerada por Deus humilde de espírito. Nós achamos que todos que estamos agora conectados nesta live passamos pelo novo nascimento. A Bíblia fala: importa-vos nascer de novo, que é nascido da carne é carne. Então, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não consegue viver à altura de forma que Deus se agrade, vencendo os nossos limites, nós temos que fazer uma reflexão se nós passamos pela experiência do novo nascimento. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós nascemos de novo, existe um ponto de partida pronto na nossa vida. Que a Bíblia vai dizer, então, que o Espírito está pronto, né? E aí, no novo nascimento, nós nos associamos a Deus, ao Espírito Santo, e aí temos condição, então, de entendermos esta verdade, que não podemos viver sem o novo nascimento. Quando nascemos de novo, então, a Bíblia define que há uma conversão em nossa vida. E essa conversão, então, estabelece que as coisas antigas passaram, né? Deus dá um delete naquelas coisas ruins do passado para nós, nos perdoando, né? E nos coloca, então, num processo novo. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. E aí, então, nós entramos num processo de santificação que a Bíblia chama, em Filipenses 2,12, de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Então, para que você possa experimentar a ação de Deus no seu coração de uma forma plena, e esses aspectos assim que parecem ser tão difíceis do Sermão do Monte serem imprimidos na sua vida, e de você, de repente, então, começar a ver essas ações acontecerem de uma forma natural na sua vida, ao ponto até de você se assustar, falar assim, puxa, eu não era assim, agora sou. Então, a primeira característica exigida é que você possa ser humilde de espírito, que é essa aguda necessidade de desenvolvimento. Eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender a andar no Espírito, eu quero ir mais fundo. E aí você tem o Espírito Santo como mestre da sua nova realidade para te ajudar a caminhar nesse propósito, ok? Uma aguda necessidade de desenvolvimento. Eu quero ser melhor do que eu era antes. Eu quero conhecer a Deus de uma forma profunda. Isso, então, demonstra que você é humilde de espírito, né? Isso vai abrir a possibilidade das outras características serem uma realidade na sua vida. Então, primeira necessidade, para que você entenda, né, para que o Sermão do Monte, com suas implicações, sejam vistos na sua vida, é que você precisa ser humilde de espírito, perceber a sua necessidade de Deus de verdade, isso não ser um chavão, mas ser demonstrado na busca, em onde você se quebranta na presença de Deus, separa um tempo de qualidade, né, se derrama na presença de Deus. E nós sabemos que existem tantas coisas que nós precisamos fazer, mas isso precisa ser algo que possa ocupar um espaço de qualidade na nossa agenda, né? Aí você lamenta pela sua culpa, porque você não consegue ser melhor. Você tem sede de um redentor, de alguma coisa que de verdade faça diferença. Então, a Bíblia declara e chama essas características das pessoas que são chamadas humildes de espírito. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender
é de que para que haja a condição do Sermão do Monte ser aplicado na nossa vida, é necessário que haja um quebrantamento, ok? Estou vendo piscar aí, deixa eu perguntar a Miliane se tem alguma pergunta ou consideração até aí. Não, só um sensacional do Juninho. Isso aí. Então, a primeira característica para que você possa dar o ponto de partida, e aí talvez você olhava para o Sermão do Monte como uma coisa impossível, porque você não via dentro dessa perspectiva. A perspectiva é essa: eu preciso ser quebrantado, né? E esse quebrantamento é fruto de uma ação do Espírito Santo dentro da minha vida. Ele me leva a querer mais de Deus. Se isso não acontece com você, aí eu vou pedir a Deus para que a manifestação do Espírito na sua vida seja mais forte. E você também possa avaliar se houve, né, essa escadinha aqui que eu coloquei, novo nascimento, né? Aí o novo nascimento é o ponto de partida que aponta para você de que você não pode viver como você vivia antes, ok? Aí vai ser mais do que isso. Eu fumava, parei de fumar, né? Eu ia em baile, deixei de ir. Muito mais do que isso. O que está falando aqui é uma necessidade realmente de você conhecer a Deus de uma forma profunda, né? Aí isso vai gerar em você conversão, haverá mudanças. Aí eu sei que se nós fazermos uma avaliação na nossa vida, nós vamos ver que mudaram algumas coisas, né? Mas isso vai empurrar você então para a santificação, que a Bíblia chama de desenvolvimento de salvação, né? Mas isso vem através do quebrantamento. O quebrantamento é produzido por Deus, é verdade. Mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, então esse processo é um processo que é gerado por ele, né? Porque ele vai nos empurrando para essa vida diferente. Então, se você não experimenta isso, nós queremos, então, pedir a Deus que socorra na sua vida a partir de hoje. De você falar muito para Deus: Deus, eu quero ser melhor do que eu era antes, né? Aí você até acaba com a concorrência. Você não quer ser melhor do que ninguém. Você quer ser melhor do que você era antes. Você quer ser melhor hoje do que você foi ontem. Você também olha para você e vê, então, uma incapacitação tremenda de conseguir isso sozinho. Por isso, então, você se apega a Deus, né? Aí eu quero dizer para você, o Espírito Santo que agora atua em nós, ele é o mestre nesse novo relacionamento nosso com Deus. Ele nos guia, então, a toda a verdade. Então, ele vai gerar em nós esse desejo sincero de querer mais de Deus. E isso vai implicar, então, de que você vai priorizar a Deus, buscando com tempo de qualidade e também tentando demonstrar isso através de ações práticas. Ser um homem, uma mulher, poderoso, poderosa, em ações e palavras, né? E esse é o desejo de Deus quando fala de que o projeto dele é ser pai de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Alguma consideração, Miliane? Pastor, eu achei o máximo esse acaba com a concorrência, né? Porque aí você já não está mais olhando para o outro, né, como o teu espelho. Você olha para você mesmo. Muito bom. Isso daí. Então, e aí, Miliane, isso é uma característica que dá para nós a possibilidade de saber se essa marca de qualidade está imprimida no nosso caráter, né? Eu não me preocupo com os outros nesse aspecto dele ser melhor ou pior do que eu, né? O meu parâmetro sou eu mesmo, então eu quero ser melhor do que eu era antes, né? E isso também me leva ao quebrantamento, e a Bíblia fala que Deus não despreza um coração quebrantado, contrito, né? Então, o ponto de partida do Sermão do Monte é esse: eu olho para mim mesmo e falo, não consigo sozinho, mas eu preciso disso, eu quero isso na minha vida, né? E esse é o desejo daquilo que a gente está falando já há algum tempo. Quando isso acontece, isso é o start para o avivamento, né? Então, por isso que eu entendo assim que não é impossível de ter um avivamento na Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia. Quando todos nós tivermos essa percepção verdadeira da nossa necessidade, um lamento pela nossa culpa, né? Com essa sede de Deus agir de uma forma especial, acreditando que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, que ele vai nos levar a isso, aí então nós temos a condição
de abrir a porta para as outras marcas de qualidade. Nós vamos ver de que a segunda marca de qualidade tem muito a ver com isso, né? Primeiro, a Bíblia fala da necessidade desse quebrantamento, né? Desse quebrantamento que é algo produzido pelo Espírito Santo em que nós respondemos, né? O Espírito Santo que está dentro de você nessa manhã, ele leva você a ter essa percepção de que você precisa melhorar. Então, você precisa, então, a partir desse start que ele dá, de você, então, ouvir a voz do Espírito Santo, deixar ele te conduzir para águas mais profundas. E isso, então, vai levar a você a um quebrantamento verdadeiro. Então, de uma forma resumida, o que significa ser humilde de espírito? É ser quebrantado, ok? É ter uma sede por um desenvolvimento em Deus que faz você, então, em Deus, ultrapassar os seus limites, no nome de Jesus, ok? Aí vem a segunda marca de qualidade. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, essa outra marca também a gente precisa entender. Os que choram aqui na Bíblia, aqui, não é só choro de luto, né? O choro de luto nós estamos vendo hoje acontecer aí devido à pandemia, tá? Mas quando falo os que choram aqui, é choro de arrependimento. Então, tem diretamente ligação com a característica anterior, né? É choro de arrependimento. Nós podemos perceber até de que isso acontece no processo de um referencial que pode ser muito identificado conosco, que é Jacó, né? Jacó era suplantador, enganador e tal, mas ele passa por esse processo. Chega uma hora que ele se quebranta na presença de Deus, ele reconhece que realmente ele não conseguiria sozinho e ele acaba sendo uma boa referência para todos nós, né? E aí, e por último, é um choro também intercessório, né? Que você olha para o lado nessa situação que a gente está vivendo e percebe, então, como a humanidade, as pessoas precisam desesperadamente de Deus, né? Então, você se quebranta sendo humilde de espírito e você chora de forma intercessória para que a situação que está à sua volta seja mudada no nome de Jesus. Então, você não se torna uma pessoa inativa. O grande problema que eu vejo hoje é que tem muita gente na igreja que é tomado pelo choro de luto, né? Mas que nós precisamos, na verdade, é transformar o potencial do choro de luto para choro de arrependimento, para choro intercessório, né? Porque aí isso vai fazer uma tremenda diferença. Olha só como alguns textos bíblicos falam isso de uma forma profunda conosco, para você entender o que significa os que choram aqui no Sermão do Monte. A torrente de água nasce nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, uma pessoa profundamente impactada por aquilo que estava acontecendo à sua volta. E eu quero pedir a Deus de que essa manifestação do Espírito aconteça na sua vida, né? Que você possa chorar pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelas as situações que você vê na rua, mas não é um choro de derrota, não é apenas um choro de lamento, é um choro pedindo a Deus que mude essa situação, no nome de Jesus. Olha só como o apóstolo Paulo sente isso também na questão ministerial, quando ele diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo está orando para que aquela situação possa mudar, ele lamenta profundamente que aquilo pudesse estar acontecendo daquela forma e daquela maneira. Então, os que choram já seria, então, um passo além, né, do quebrantamento. Seria, então, essa percepção da necessidade de arrependimento, né, tanto na sua vida quanto na vida daqueles que te cercam, e também uma intercessão profética para que aquela situação seja mudada no nome de Jesus. Eu pedi a Deus nessa manhã para que isso possa ser uma realidade em você. Eu sei que às vezes nós estamos cercados por pessoas na nossa família que estão tão distantes de Deus, né? E você olha aquilo com muita tristeza, faz até lágrimas cair nos seus olhos. Mas nós podemos dar um passo além a partir de agora, de nós ir para a presença de Deus e o Espírito Santo, então, se mover na nossa vida, né, com gemidos inexprimíveis, as dores de parto, e fazer, então, com que haja possibilidade de ter uma parceria entre você e Deus, para que as ações do inimigo, né,
cadeias que prendem aquelas pessoas possam ser quebradas e você possa, então, experimentar um consolo vindo da parte de Deus, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, serão consolados. E é interessante de que essa palavra consolados, né? Essa expressão serão consolados tem a ver com o mesmo nome que foi dado para o Espírito Santo, né? Paráclitos, né? Que é chamado para estar junto de nós. E quando fala que seremos consolados, está falando, se nós entrarmos nesse nível de intercessão profética, nós seremos levados para junto de Deus, né? Edificados nesse sentido, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aí teremos a certeza de que Jesus é o nosso advogado, de que Ele é o nosso intercessor. Então, eu quero orar nesta manhã para que essas duas características, né, que são características, então, imprimidas no nosso espírito para nos dar condição, então, de perdoar quem não merece, né, de fazer o jejum da forma correta, de aprender a orar de uma forma específica, sem ser um hipócrita religioso, né? Também de não ser apenas como um pagão, né? Porque tem muita gente hoje que frequenta a igreja, mas é como pagão, porque não investe tempo em Deus, só fala com Deus quando o desespero bate na porta. Então, o propósito do Sermão do Monte também é esse, de nós não sermos identificados nem como hipócrita religioso, os fariseus, saduceus, e nem como os pagãos, que são aquelas pessoas que vivem como se Deus não existissem. E porque o padrão de Deus, então, é que nós sejamos quebrantados, intercessores, né? Reconhecendo o nosso limite e buscando a Deus, então, para que a nossa vida possa ser mudada. Quer falar alguma coisa, Miliane? Sim, pastor, tem duas considerações aqui no chat. A primeira, a irmã coloca assim, pastor, tenho muitas dificuldades no sentido de perceber essas necessidades citadas. Como foi no final do primeiro momento, estou entendendo que foi relacionado à humildade de espírito. Porque, às vezes, quando passo raiva de algumas coisas na vida, me pego a perguntar se realmente eu mereço pertencer à Igreja de Cristo. Essa é a primeira consideração. A segunda pastor, às vezes esse caminho causa espanto e medo por conta de como as pessoas chegam lá. Lá eu acho que é na igreja, né? Muitas pessoas chegam em meio a lutas e perdas muito dolorosas. Talvez eu pense isso pelos testemunhos que já ouvi. Aquela história de que chegamos mais perto de Deus quando há dor. Aí a pergunta é, faz sentido que Deus nos chame propositalmente através disso? Ou seria uma negligência nas épocas boas da vida? Entendi. Então, a Bíblia fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no original lá significa todas as coisas cooperam para o desenvolvimento do nosso caráter. Então, Deus aproveita tanto as situações boas quanto as situações ruins para nos chamar para estarmos mais perto dele. Os seres humanos é que têm, né, geralmente, a possibilidade de se chegar mais a Deus através da dor. Parece que a dor, o desespero faz com que eles possam procurar a Deus nesse momento. Então, isso é mais um defeito do ser humano do que propriamente o plano de Deus. Então, isso seria um ponto, né? Essa questão assim de que não for por amor, será você vai pela dor? Isso é mais por causa da fraqueza do ser humano do que propriamente do propósito estabelecido por Deus. Mas a Bíblia vai falar, então, de que todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, cooperam para o desenvolvimento do nosso caráter, né? Se nós entendermos, então, que somos chamados segundo o propósito de Deus. E todos os seres humanos são chamados para um propósito divino, que é a conversão. Então, nós entendemos que Deus acaba utilizando isso para o desenvolvimento do nosso caráter, para que nós possamos chegar perto dele. A outra situação, que é a primeira, em que a pessoa diz assim, de que às vezes não se sente digna, isso é uma característica que aponta de que você é humilde de espírito. Quando você chega à conclusão, puxa, eu não mereço,
né? Sou indigno. O que precisa é canalizar esse sentimento para dizer para Deus: dependo de ti, segura a minha mão. Mas eu acredito, né, e o Jesus colocou isso de uma forma muito clara, que a necessidade do nosso tempo é conhecer melhor o Espírito Santo, porque ele é o mestre da nova relação que nós temos com Deus, né? Jesus falou isso, né? Enviarei outro consolador. A palavra consolador ali é alguém chamado para estar perto de nós. E de nós não pegarmos essas fraquezas, essas incertezas, essas inseguranças, essas incapacidades, e da gente, então, aprender a colocar isso diante de Deus através do Espírito Santo, fazer do Espírito Santo o nosso melhor amigo. Então, tem algumas coisas que parecem ser impossíveis de serem praticadas por nós, serão imprimidas em nós, né? E aí, então, nós estaremos vivendo um novo momento. Agora, essa questão de que muita gente chega realmente arrebentado na igreja, então nós precisamos aprender a colocar essas pessoas dentro do processo. O processo é novo nascimento, né? Aí o outro passo é você se tornar uma nova criatura, né? Que é a conversão, né? E o outro passo é aprender a desenvolver a salvação. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui entendendo de que todo mundo que está nessa live passou pelos dois estágios, né? O estágio do novo nascimento, né? O estágio da conversão, né? Da conversão. E aí nós estamos tratando todo mundo aqui como se já estivesse no terceiro estágio, que é o desenvolvimento da salvação. Talvez se nós tivéssemos essas fases observadas de uma forma mais intensa, específica, aí não traria esse nível de confusão. Por quê? Nós tratamos, então, como se todos tivessem passado por esses dois processos. O processo do novo nascimento, né, que gera a conversão, né, que o processo, quando eu falo novo nascimento, estou falando da necessidade que nós temos de mudar de vida. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa-vos nascer de novo. Nós somos convencidos de que precisamos disso. E aí, depois que nós somos convencidos disso, nós passamos para o segundo estágio, que é a conversão. É a conversão, né? Nós precisamos apresentar algum nível de mudança. E aí, a partir desse nível de mudança, nós aprendemos a entrar, então, na santificação, que é o terceiro, para que possamos desenvolver a missão. Só que isso é meio confuso. Tem gente que está desenvolvendo a missão, mas não passaram direito por esses três estágios. Aí, então, não passando por esses três estágios, fica meio confuso. A pessoa chega no desenvolvimento da salvação, mas não tem convicção se passou de verdade pela essa experiência do novo nascimento. Eu quero dizer de que a maioria de vocês que estão aqui são salvos em Cristo Jesus, aceita a paternidade de Deus. Deus não se envergonha de nos chamar de filhos. E nós precisamos entender, então, que agora nós estamos no outro estágio. O nosso estágio agora é desenvolvimento da nossa salvação, né? E aí isso implica em você ser quebrantado e de você aprender em Deus essa nova característica que é ser intercessor, que é reconhecer a sua necessidade de Deus. Então, os que choram, a Bíblia diz isso, né? Irão para junto de Deus, né? Serão perdoados nesse sentido de você não ter essa convicção de que é capaz, de que pode, mas tem que sair disso, né? Porque a Bíblia fala que serão edificados. Tudo isso está dentro da expressão, né? Serão consolados, ok? Serão consolados porque irão para junto de Deus, né? Receberão perdão dos seus limites e serão também edificados. Os que choram seriam a segunda característica. Então, nós podemos definir assim: pastor, o que significa ser humilde de espírito? Quebrantado. Tem uma aguda necessidade de desenvolvimento. Pergunta é essa, honesta. Acontece com você isso? Você tem uma aguda necessidade de desenvolvimento, né? Você está disposto a partir de hoje, mediante a tanta coisa que está acontecendo,
de você separar um tempo de qualidade para ir para a presença de Deus e dizer para Ele, Senhor, eu preciso aprender a andar em Deus. Eu preciso aprender a andar no Espírito. Eu preciso ter isso como uma marca na minha vida. Se isso acontece contigo ou passar a acontecer, você é humilde de espírito, né? E aí, agora também, a outra característica é de você pegar essa realidade do mundo que nos faz chorar, essa realidade familiar que te faz chorar, essa realidade no convívio com seus amigos que te faz chorar, transformar isso em choro intercessório, né? Transformar isso para que você possa dizer para Deus, Deus, sem o Senhor eu não consigo, e essas pessoas que estão à minha volta sem o Senhor também não conseguem, mas eu acredito que o Senhor tem essa possibilidade de mudar. E você andando em Deus, então, Deus vai começar a mostrar para você quais são os caminhos para essa sua realidade, essa geografia difícil que você convive, possa começar a ser mudada no nome de Jesus, né? Então, a gente precisa entender isso. Humildes de espírito são os quebrantados, os que choram, né? Aqueles que aprenderam a se colocar na presença de Deus, tendo um choro intercessório, né? Um choro intercessório. Então, nós já temos aí a primeira característica, humilde de espírito quebrantados, que choram, choro intercessório, né? E agora nós vamos para os mansos. Os mansos é interessante porque tem gente que confunde, né, as características dos mansos com os pacificadores, né? São parecidos, mas existem alguns aspectos diferentes. Manso aqui é serenidade gentil, são os condutores da paz. Nós podemos afirmar o seguinte, de que aqueles que são chamados de mansos na Bíblia, né, eles conduzem a paz, eles são serenos, eles são gentis, né? Então, eles não se desgastam com ataques, né, vindo em direção a eles. Então, você percebe uma pessoa mansa, como ela reage diante das situações adversas. Isso não significa dizer de que ele é um idiota, não é isso, né? Nós podemos ver que a Bíblia vai dizer que uma característica muito interessante de Moisés, a Bíblia chama ele de um homem mais manso, né? Mas nós podemos ver de que quando havia necessidade, Moisés se posicionava. Então, não está falando aqui de que ele é um idiota, um anulado, não é isso, não. Mas é alguém sereno, gentil, que não se desgasta à toa com ataques vindos de terceiros contra a sua pessoa, ok? Quando fala de pacificadores, nós vamos ver um pouquinho mais além, é de gente que promove a paz de uma forma geral, né? Envolve outras pessoas. O manso tem muito a ver com como você reage a ataques pessoais, e o pacificador tem muito a ver de você promover a paz entre outras pessoas, ok? Nós precisamos aprender, então, a fazer essa distinção, ok? Os mansos, então, são pessoas que evitam pelejas e contendas, né? A palavra no grego é eritheiai, que significa desavença, harmonia, desarmonia, né? Então, o manso seria aquela pessoa que evita essas coisas. Quando tem um ataque pessoal e tal, ela rejeita, tenta apaziguar a situação entre ela e outras pessoas, ok? E se levantam contra ela de uma forma específica, né? Nós podemos ver, né, de que hoje há uma necessidade muito grande dessa característica ser vista na igreja. A Bíblia vai dizer até que Jesus tem essa característica, né? Que ele é manso e humilde de coração, que são as duas características aqui do Sermão do Monte que nós estamos estudando hoje. Mas atualmente muitos não estão lutando mais pela causa de Cristo, né? Pelos cargos, pelas posições. E o crente que é sábio, tem os dons espirituais, espera com paciência e mansidão o momento de Deus. Então, ele não força a barra, né? Vai deixando as coisas acontecerem. Mas, por outro lado, tem um espírito aguerrido,
né, que entende de que essa é a única maneira para combater a peleja, é ser cheio, então, do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de mansidão, aí isso é uma coisa para você refletir, é como que você reage a ataques de terceiros diretamente a você, né? Então, isso vai fazer, então, com que você possa estar entendendo se você é manso ou não. Uma coisa importante é que são 8 marcas de qualidade. E não significa, então, dizer de que Deus deseja que você tenha uma, mas não tenha outra, né? O desejo de Deus é que o Espírito Santo possa imprimir em você o conjunto dessas qualidades, ok? E algumas delas, eu sei, por causa da sua personalidade, né, só serão possíveis se você aprender esse caminho do quebrantamento e do choro intercessório. Senão você não vai conseguir, né? E nós estamos usando um ponto de partida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a necessidade, então, da prática da justiça, do amor ao próximo, da questão da vingança, né, de como se deve orar, como se deve jejuar, né, a questão de ser ansioso, de como não dar aquilo que é santo aos cães, né, e também como discernir os falsos profetas, né, entre outras coisas, e também, no final, de nós descobrirmos se a nossa vida está realmente fundamentada em Deus ou não. Então, tem um caminho aí que é um caminho muito rico, né, que nós precisamos começar com essas marcas de qualidade para que possamos dar passos maiores no transcorrer, então, aqui do nosso estudo. Então, humilde de espírito, o que é, pastor? Quebrantado. Os que choram, choro intercessório, né? Que se lamenta por ser de uma determinada forma, mas entende que Deus pode conduzi-la para uma experiência maior, né? E os mansos são aquelas pessoas que aprenderam a ser gentis, aprenderam a não serem vingativos, né? Aprenderam a evitar pelejas e contendas que são direcionadas a ele, a ela, de uma forma especial. Sem dúvida alguma, até aqui, deve estar acontecendo de que você está lembrando aí de algumas pessoas que você entende que já adquiriram essas características, né? Que você vê essas características, a característica da humildade de espírito, essa capacidade de chorar de forma intercessória, né? E também essa condição de quando é atacado, quando é atacada, não revida, mas adquiriu então essa capacidade através do Espírito Santo dessa mansidão, conforme aquilo que nós estamos estudando aqui. Alguma consideração, Miliane? Não, pastor, acho que estamos todos refletindo sobre tudo isso, né? Tá, ok. O Juninho falou que é maravilhoso aprender sobre tudo isso, eu concordo com ele. Então, nós precisamos estar entendendo, então, de que o Sermão do Monte não é algo impositivo para jogar na nossa cara que nós não prestamos. Porque essa é a sensação de muita gente. Quando se depara com o Sermão do Monte, fala, isso aqui eu não consigo. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é alguma coisa que eu acho que ninguém tem condição de fazer isso aqui na plenitude. O propósito não é esse. O propósito é nos levar ao quebrantamento, uma dependência de Deus para que essas verdades sejam imprimidas em nós, né? Aí vai ter a condição de você ter uma transformação de dentro para fora. E esse é o grande desafio que Deus está impondo para nós a partir de agora, né? De você falar para Deus, Deus, sozinho eu não consigo, mas contigo eu consigo. E aí o primeiro passo para isso é o quebrantamento, o segundo passo é esse choro intercessório pela sua situação e a situação das pessoas que estão à sua volta, né? Isso. E aí o terceiro passo é de você começar a praticar, quando as pessoas te atacarem, você não procurar revidar, né? Discernir em Deus o momento certo para tomar as atitudes que são necessárias.
Porque a Bíblia fala que Jesus era manso, mas Jesus ele age, né, com bastante energia contra os fariseus, os saduceus, né? Também quando o pessoal estava querendo transformar o templo num covil de salteadores. Então, nós podemos perceber de que ser manso não significa ser idiota, mas significa, então, você aprender a agir no momento certo e, na maioria das vezes, você não vai revidar, você vai apaziguar a situação quando pessoas vierem te atacar de uma forma direta, ok? Depois aqui vai falar, na outra característica, felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, né? Numa outra versão, de fazer a vontade de Deus. E vai dizer, então, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Eu gosto muito dessa conclusão aqui. Deus nos deixará perfeitamente saciados, né? Se tiver fome e sede de justiça. Então, vamos ver aqui com calma. Primeiro, o que trata o texto? Fala de felicidade, fala de realização, fala de saúde, né? O texto fala de sede, fome de justiça. A gente, então, aprendeu o que significa isso no ponto de vista de Deus, né? Já que a linguagem aplicada por Jesus era uma linguagem usada lá pelos judeus, né? E a gente precisa, então, estar decodificando, entendendo o que significa essa expressão, sede, fome de justiça. E a promessa, né, de que serão saciados. Que legal. Então, eu preciso entender com você aqui o que é justiça na Bíblia. A palavra justiça na Bíblia é de Caiocine, no Novo Testamento. Nós podemos entender que existe a justiça legal, né? Essa justiça legal bíblica é aquela que Deus estabelece a nossa absolvição, né? Que nós também chamamos isso de justificação. Significa, então, que Deus olha para nós e fala, te dei uma nova chance, te dou a oportunidade de você fazer algo diferente junto comigo. A Bíblia chama isso de justificação. Quando nós pensamos em justiça, nós pensamos muito na questão da justiça moral e da justiça social, mas nós precisamos ter em mente esses três aspectos aqui de justiça na Bíblia. A primeira eu já falei, a justificação, que é o nosso relacionamento certo com Deus, somos declarados justos através da conversão. Deus diz para nós assim, você tem a possibilidade aí de começar uma trajetória nova, e eu estou contigo para isso, né? Não vou colocar diante de você os seus erros do passado, nem os seus limites. Estou te propondo a você ter uma trajetória junto comigo aí a partir de agora. Perdoa os seus pecados passados e te dou a chance de você ter uma trajetória de também consertando comigo aquilo que você não consegue desenvolver de uma forma plena. Isso é a justiça legal. A justiça moral seria a justiça de caráter, de conduta, que agrada a Deus, né? Que é a justiça interior do coração, que entra a questão de você ser quebrantado, né? Você, então, fala para Deus, e no teu coração existe alguns princípios, propósitos, motivações, e a Bíblia vai falar de que precisamos muito ter essa fome e sede de querer agradar a Deus na justiça moral. E, por último, a justiça social, que muita gente, então, quando olha para o Sermão do Monte, erradamente só coloca ênfase nessa justiça, né? Que é a luta pela libertação do homem da pobreza e das injustiças, que é a promoção dos direitos civis e da justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, da honra no lar, dos relacionamentos sociais, que é muito importante. A Bíblia está dizendo de que a gente precisa realmente ter isso em alta conta, mas ela seria a consequência, né? Aí aqui entra a questão que o Sermão do Monte enfatiza do perigo de misturar igreja e Estado. É isso que o Sermão do Monte também enfatiza, né? De que nós não precisamos necessariamente criar uma expectativa de que serão as leis políticas que vão trazer a justiça para o Brasil, para o mundo. Até porque o que a Bíblia coloca é de que o caminho, a trajetória não necessariamente é essa da nossa redenção. Então, a gente coloca aqui,
é muito bom se no Brasil não aprovar a lei do aborto, né? Porque o aborto é realmente um crime. Mas a gente também não deve ficar pensando de que isso deve ser imposto por nós para com a sociedade e que isso vai resolver todos os problemas do mundo. Até porque parece-me que a tendência mundial não é essa. Na verdade, até parece-me que a gente vai ter que conviver com esse perigo da lei do aborto ser aprovada e a gente se posicionar profeticamente de que isso é errado. E isso, então, também cabe para a questão do casamento homossexual, entre outras coisas que são colocadas nesse tempo, como inversão de valores, e as pessoas ficam desesperadas, querendo, então, de que Deus mande um Messias, que já veio, que é Jesus, para tentar consertar isso, fazendo, então, uma união entre Estado e Igreja, que compromete muitas vezes, porque o sistema, às vezes, exige que a Igreja saia do padrão profético para um padrão de corrupção. Então, fica até aqui um esclarecimento, por que eu, particularmente, não me posiciono politicamente no Facebook, né? Não coloco minha posição política de uma forma mais clara, exatamente por causa dessa questão, porque a minha postura tem que ser profética, mas defendendo aquilo que a Bíblia diz, independente de ser de direita, de esquerda, né? Porque essa mistura, então, entre Estado e política, Estado e igreja, política e igreja, deu muito errado. Eu preciso dizer, em alto e bom som, aborto é errado, porque a Bíblia diz, né? Casamento homossexual é errado, porque a Bíblia diz, né? Mas eu não posso querer de que um ateu possa pensar igual como nós pensamos. Isso só pode vir através de um novo nascimento, né? Então, eu preciso ter essa sede, né, dessa justiça moral dentro de mim, na minha mente, nas minhas motivações, e isso que vai significar, de uma forma prática, a não se conformar com este século, né? Eu preciso ter essa sede de justiça moral, sede de justiça de Deus, porque isso vai fazer, então, com que automaticamente eu possa estar querendo ser usado também dentro dessa esfera da justiça social, ok? Aqui também é a libertação do homem da pobreza, das injustiças, a igreja tendo uma visão profética, uma postura profética sem se comprometer com nenhum dos dois lados, nem com esquerda, nem com direita, defender aquilo que é certo para a glória do nome de Jesus. Alguma pergunta aí, Miliane? Então, temos aqui um debate rolando no chat sobre a dificuldade de colocar isso em prática e a maneira como o mundo nos enxerga a partir disso. Então, o Juninho colocou assim: algumas das coisas citadas são consideradas como atos de fraqueza, segundo a perspectiva do mundo, tipo dependência de Deus, choro de arrependimento, mansidão. E aí a Tamires coloca que ela acha que a parte mais difícil é saber quando é mansidão e quando é omissão, né? Que a gente precisa de Deus para nos dar discernimento sobre isso. E aí o Juninho complementa dizendo que essa dicotomia torna a prática dessas ações ainda mais difícil, porque a maioria das pessoas te acha meio burro, meio maluco e fica parecendo que você está fazendo algo super errado quando você está tentando fazer algo super bíblico. Ok. E é isso, basicamente. Então, Juninho Tamires, porque essa ação de força vai vir através do seu quebrantamento e relacionamento com Deus no particular, que é uma ênfase que o Sermão do Monte coloca muito. Entra no teu quarto, né? O Deus te vê em secreto. Então, a questão que nós também chegamos à conclusão é de que falta muita devoção, período devocional das pessoas para com o nosso Deus. Quando isso acontece, vai dar para você a característica vista em Jesus. Jesus, ele surpreende.
Ele, quando estava em público, ele era uma pessoa imprevisível. Por quê? Porque ele adquiriu essa condição de agir no momento certo, na medida certa de Deus. Então, vai ter determinados momentos em que você vai sendo tomado por uma palavra profética e vai trazer uma palavra forte na hora certa, sem que você tenha programado isso, né? E as pessoas não vão te ver como omisso, né? E nem como idiota. Vai ver você como alguém que realmente é diferenciado. Daí a necessidade dessa busca que o Sermão do Monte coloca, de um relacionamento devocional, espiritual com Deus. Porque no momento em que você tiver a oportunidade de estar atuando, né, Deus vai falar com você através de você nesses momentos. Então, não tem esse perigo de ser chamado de omisso. Você pode ser chamado de omisso por abestalhados que defendem cegamente a direita ou a esquerda. Mas se você pode, veja a postura do próprio Jesus, dos discípulos, de Paulo, e você vai perceber, então, de que eles não defendem passeatas para defender, por exemplo, o Império Romano ou contra o Império Romano. E isso não era uma questão prioritária para eles, né? Eles estavam envolvidos na questão da proclamação do Evangelho. Quando havia necessidade, eles se posicionavam com assuntos que envolviam a questão da justiça moral e social, e eles falavam isso abertamente, sem medo nenhum, né? Então, eu posso ter um discurso político sem ter uma preferência política necessariamente expressada, né? Porque eu tenho a Bíblia como o padrão. E vai ter determinados momentos em que você, na liberdade, vai ter que dizer: fulano da direita está errado, fulano da esquerda está errado. E ter, então, base para isso. Então, a diferença está exatamente nisso que foi escrito aqui pela Tamires, na questão de você buscar, primeiro, um relacionamento devocional com Deus. Buscando, porque a Bíblia fala que tem que ter fome e sede de justiça, entre aspas, justiça de Deus. Não é necessariamente a justiça de um partido. Não é necessariamente, né? Fome e justiça de Deus. Bem-aventurado sem fome e justiça de Deus. Esse seria o caminho. A Tamires colocou um complemento aí que eu não consegui ver aqui, que passou rapidinho aqui, Miliane. Completa para mim aí, por favor, o que ela colocou. Só um segundo aqui, que também corre a beça aqui. Uhum. Às vezes, essa diferenciação, ir mais fundo com Deus, traz um temor de aproximação das pessoas ao nosso redor. Também fica difícil o isolamento, às vezes na igreja e às vezes no mundo. Ou seja, né, você está indo mais fundo e os outros não estão acompanhando e você está se sentindo isolado. Tá certo. Depois eu queria só contar uma experiência, pastor. Mas... Tá bom. Então, aí eu queria dizer, Tamires, então, de que esse mais fundo, né, não é comportamental, não é isso? É espiritual. E aí vai ter muita coisa até que as pessoas que estão à sua volta não vão nem saber das suas práticas, né? A Bíblia vai dizer assim que Jesus tinha uma vida intensa, né? Ele passava a noite toda orando, mas quem sabia mais de que ele passava a noite toda orando eram os discípulos, e às vezes nem os discípulos sabiam, porque tem um episódio lá em Marcos, no capítulo 1, depois de um dia muito cheio, em que Jesus acorda bem cedo, caminha pela praia, chama alguns discípulos, depois ele vai para uma sinagoga, expele um demônio, depois vai na casa de Pedro, e aí ora pela sogra dele. À tarde a Bíblia vai falar que a cidade toda estava à porta lá, e ele cura muitos enfermos. E chega à noite, então, alta madrugada, ele vai orar, né? E os discípulos, então, empolgados com aquele novo momento de todo mundo procurando Jesus, acho que eles estavam falando assim: vamos fazer uma agenda para Jesus, vamos estar dizendo de que a vinda dele numa igreja vai ser R$5.000, não sei das quantas e tal. E aí todo mundo procura Jesus. Eles não sabiam onde Jesus estava, né? E aí quando eles encontram com Jesus, Jesus estava orando. Então eu vejo então que essa devoção, essa busca, não é um fanatismo, não é isso? É uma espiritualidade, ok?
é alguma coisa saudável, que de vez de fazer com que as pessoas se afastem de você, vai aproximar as pessoas de você. Não é uma espiritualidade doentia, né? Porque nós entendemos muitas vezes que essa busca é algo comparado a um fanatismo, né? A uma alienação. E não é isso. O padrão é a espiritualidade de Jesus. Quando ia numa festa, estava cercado de pessoas das mais diferentes, querendo ouvi-lo, querendo estar perto dele. É esse tipo de espiritualidade que eu acredito de que o Sermão do Monte vai produzir na gente. Até porque o Sermão do Monte implica nessa questão de relacionamento com os outros, nunca de isolamento, né? O momento que ele fala do isolamento é um momento específico para que você possa orar no secreto. Mas no demais, nós estamos em relacionamento constante com todas as pessoas. Então não tem essa possibilidade de ser esquisito, né? Eu queria dizer para vocês assim, eu posso ser esquisito na aparência, mas eu não posso ser esquisito na espiritualidade. Então, eu caço isso desde que eu me entendo por crente, né? Não é porque desde que eu entendo por gente, não. Desde que eu me entendo por crente. Essa questão de ter uma espiritualidade sadia que valoriza essa questão da busca de Deus para que possa fazer diferente, né? As pessoas não vão se afastar. Se a tua espiritualidade estiver correta, elas vão se aproximar. Vai ter determinados momentos e aí a sua vida vai ser marcada por isso. Um período, né, isso de obscuridade, que talvez seja esse momento, as pessoas não te conhecem e tal, mas um período de popularidade, né, em que as pessoas vão se chegar para você e falar, puxa, agora fulano está buscando a Deus, está tendo umas palavras muito interessantes, não sei o que e tal. E um períodos também em que você vai ser traído por pessoas, que as suas expectativas muitas vezes não vão ser cumpridas plenamente em relação aos outros, mas você vai vivendo essa situação e vai tendo muita alegria também, porque você vai criando discípulos e fica um legado. E parece-me que é isso que a gente precisa entender, que é a trajetória que Jesus nos ensina através da sua própria vida. Aqui, ó, eu queria deixar isso bem claro aqui para terminar o nosso estudo de hoje, agradecendo aqui a boa audiência. Hoje batemos aqui em alguns momentos 50 pessoas, depois a Miliane vai poder atualizar isso. Mas ó, a gente está precisando andar em Deus. Como é que é isso? Aprender também, né, com o Espírito Santo, como está dando dinamismo para a nossa vida devocional. Não é mais aquele negócio só de você pegar a Bíblia e ler 5 minutos, a Bíblia e orar 5 minutos. Mas tem um caminho, Deus, que a gente vai aprendendo aqui, né? Onde esse tempo devocional possa ser algo agradável, criativo, duradouro, né? Que até fique difícil de você sair. Eu sei que para muita gente aqui é difícil entrar no tempo devocional, porque fica pensando, vai ser chato, vai demorar, não sei o quê. Mas de você aprender em Deus, a caminhar com Ele de uma forma tão especial, de que fica difícil de sair. E aí, nessas situações que a Miliane colocou aí, você vai tendo a orientação precisa para o momento certo, uma ação prática para o momento certo. É para isso que Deus tem nos chamado. O que passar disso é comportamental, é fanatismo, não dá jeito. Então, talvez até você tenha esta visão até agora, né? Mas olha para a espiritualidade de Jesus. Aí, se Jesus for alguém que você coloca num patamar muito difícil, olha para a espiritualidade dos discípulos, os heróis do Antigo Testamento. E você vai perceber, então, de que existe espaço para Deus trabalhar em pessoas como eu e você, para que eles possam nos guiar a toda a verdade. E esse é o meu desafio, então, para esse tempo aqui, e o Espírito Santo imprimir essas verdades no coração de cada um de vocês. Vimos, então, 4 características aí das bem-aventuranças. Semana que vem nós vamos ver as outras 4 e, em breve, nós vamos entrar aí como ser um cristão contagiante, a partir aí dos discípulos ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e na semana que vem conto com a sua audiência. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã. Peço a Ti de que o Senhor nos ensine esses aspectos mais práticos de espiritualidade, de devoção,
Deus, imprime em cada um de nós essa questão do quebrantamento, do choro intercessório, ó Deus, de ser manso, de ser humilde de coração, ó Deus, de também ter sede e fome de justiça. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida, ó Deus, e assim, então, os aspectos que são considerados mais difíceis para nós no Sermão do Monte sejam imprimidos no nosso caráter espiritual para a glória do Teu nome. Obrigado pela instrumentalidade da Escola Bíblica Dominical. Ajude a cada um a desenvolver a sua espiritualidade, ó Deus, de uma forma criativa, agradável, para experimentar a sua perfeita vontade. No nome de Jesus. Amém. Quero voltar a palavra a Sandra, agradecendo a todos pelo carinho e audiência. Leia o Sermão do Monte nessa semana aí, no seu período devocional. Medite nele. Domingo nós estamos de volta, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Manhã abençoada, né? Filhos, que sejamos filhos com caráter e com unção. Amém? Irmãos, temos alguns avisos, estamos chegando ao final, né, dessa manhã tão linda, tão alegre. Quero mais uma vez agradecer muito a sua presença, que alegria. E esteja conosco no próximo domingo. Convide outras pessoas, incentive os nossos irmãos, as nossas irmãs, com vídeos, para que estejam aqui conosco todas as manhãs de EBD. Vamos lembrar aqui os nossos encontros, nossa live, hoje às 19 horas, com a Santa Ceia. Se você não tem condições de ir ao presencial, né, já deixe seu pão, seu vinho separado para ceiarmos em casa. Terça-feira, terça do avivamento, tem ministrado, falado aos nossos corações, às 19 horas, também convide. A União dos Homens, pelo que eu fui informada, essa semana, em caráter experimental, o Encontro dos Homens será quarta-feira, às 20 horas, também através do Zoom. Então, homens, participem desse encontro. E não vamos esquecer que sábado, né? Próximo domingo, Dia das Mães, nosso dia. E nós temos nosso encontro marcado com a nossa irmã Mirtes, uma programação pelo Infanto Juvenil aí, nossa irmã Paloma, uma parceria aí com a EBD. E essa semana eu já postei em todos os grupos, EBD, grupos de oração, da liderança, né? E vamos continuar aí divulgando. Então, sábado, 8 de maio, a palestra alusiva ao Dia das Mães, nossa irmã Mirtes, às 15 horas também pelo Zoom, né? Com o tema Mantenha a calma e siga em frente. Tudo que nós precisamos. Então, vamos aí matar a saudade da Mirtes e vamos ser edificadas nesse momento de comunhão, de ministração. Ok, irmãos? A nossa reunião com os professores, ela ficou para o terceiro domingo, dia 16 de maio, às 9 horas, também aqui pelo Zoom. Essa reunião, ela vai ser específica para os professores dos adolescentes e também dos adultos. Ok, irmãos? Para uma nova estratégia aí, que nós já conversamos e vamos solidificar, vamos aí terminar, concluir essa etapa para colocarmos em prática, ok? Então, são esses os nossos avisos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E olha, eu e você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD no próximo domingo. Quem desejar agora pode abrir suas câmeras e o seu áudio para a gente dar um tchauzinho bem legal e nos despedirmos então. Tá bom? Amém. Deus nos abençoe. Bom dia, gente. É o Moisés ali, ó. Geralda, Vilma. Que legal. Nós temos 54, tá, pastor? Que legal. Que bênção. 54. Faltam 6, hein? Vamos lá, gente. Queridos, foi ótimo, como sempre, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, gente. Bom domingo.